Bom dia, vamos dar início a uma aula de Química Orgânica, do qual nós apresentaremos para vocês 4 funções oxigenadas e algumas regras para a nomenclatura dessas funções. Então, vejamos. Na primeira função, nós temos exemplo de um álcool. Por que nós temos o álcool? Porque nós temos uma hidroxila, que é o OH, ligada a um carbono de ligações simples. Já no segundo exemplo, nós temos a hidroxila ligada a um carbono com ligação dupla. A diferença do primeiro exemplo para o segundo é porque aqui nós temos um álcool e aqui nós vamos ter um enol. A diferença entre o enol e o álcool é a ligação dupla no carbono que tem a hidroxila, certo? Nós temos no terceiro exemplo um cetona. Cetona é a carbonila ligada entre 2 carbonos. Nós vamos ter o aldeído. O que é um aldeído? É a carbonila, tá? Ligada ao hidrogênio e esta carbonila ligada a carbonos. Já no ácido carboxílico, nós vamos ter a carbonila ligada à hidroxila, que é o OH, e este ligado a carbonos. Então, nós temos aqui 5 funções e agora a gente vai apresentar a nomenclatura dessas funções. Eu tenho álcool, enol, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Nós temos 5 funções. Então, para a gente aplicar a nomenclatura de um composto oxigenado, a gente precisa aplicar o prefixo mais o infixo e a terminação. Então, vejamos. O prefixo é aquele pré-nome que indica a quantidade de carbonos. Por exemplo, lá na tabelinha, na sua página 40 do seu livro, nós temos lá met, et, prop, but, e isso vai indicando a quantidade de carbonos. Então, para 3 carbonos, o prefixo é prop. Como só há ligações simples entre carbonos, eu vou usar o infixo an. Como é um álcool, a terminação ol. Isso conforme a tabela da aula da semana passada. Então, no primeiro exemplo, nós temos o propanol. Prop, 3 carbonos. An, porque só há ligações simples. E ol, por ser um álcool. Já no segundo exemplo, nós temos um enol. Neste enol também tenho 3 carbonos, então o prefixo prop. Como eu tenho uma dupla no primeiro carbono, é um en, e a terminação também é ol. O enol e o álcool é muito comum, o nome, muito parecido. A única diferença é a dupla no carbono que contém a hidroxila, certo? É tanto que são poucos os livros que trazem o grupo funcional enol, porque é muito semelhante a um álcool. Já no cetona, nós temos a carbonila, certo? Entre carbonos, que a carbonila é esse carbono com a ligação dupla ao oxigênio. Então, prefixo para 4 carbonos, but, só há ligações simples entre carbonos, an, e a terminação ona. Então, aqui eu tenho butanona. Só que eu sou obrigada a indicar a posição, certo? A posição dessa carbonila, que, no entanto, está no carbono 2. Então, nós somos obrigados a colocar 2, tracinho, butanona. Por que 2? Porque é exatamente no carbono 2 que está a nossa carbonila. Então, 2-butanona. Estou dizendo que tem 4 carbonos, somente ligações simples entre carbonos. Como é um cetona, a terminação é ona. No quarto exemplo, nós temos um aldeído. A diferença do aldeído para o álcool é a terminação. A terminação no álcool é ol e no aldeído é al. Então, no aldeído, nós temos, nesse exemplo aqui, 3 carbonos, prefixo prop. Só há ligações simples entre carbonos, então é an.
e a terminação al. Então, eu tenho aqui, nesse quarto exemplo, propanal. Já o ácido carboxílico, nós vamos ter 4 carbonos, certo? Antes, para aplicação na nomenclatura, a gente sempre coloca a palavra ácido. Aí, como são 4 carbonos, coloco o prefixo que é but. Só há ligações simples entre carbonos, an, e a terminação será oico. Então, eu tenho aqui o ácido carboxílico. Então, como é que você faz para identificar uma função? Por a presença daquele grupo com o oxigênio. Nesse primeiro exemplo, nós temos, olha, o oxigênio com um H, que a gente chama de hidroxila, então é um álcool. Aqui eu tenho a hidroxila, só que ligada a um carbono com a dupla, então é um enol. Aqui eu tenho o oxigênio ligado com a dupla ao carbono, é uma carbonila, cetona. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ter a carbonila ligada ao hidrogênio e também ligada a carbonos, é um aldeído. No ácido carboxílico eu tenho a hidroxila e também a carbonila, certo? A carbonila ligada a carbonos. Então, nós apresentamos aqui 5 funções oxigenadas: álcool, enol, cetona, aldeído e ácido carboxílico, conforme a tabela da aula passada. Então, diante dessas 4 funções, nós vimos também a sua nomenclatura: prefixo, mais infixo e terminação. Terminação do álcool é ol, terminação do cetona é ona, do aldeído é al e do ácido carboxílico é oico. Lembrando que enol é muito parecido com o álcool, tá? Então, essa foi a nossa explicação para a aula desta semana. Tenham todos vocês bons estudos.